Boa noite. Deixa eu arrumar aqui. Boa noite, Giane, Cláudia. Oi, Nel. Tudo bem? Patrícia Cordeiro. Espero que vocês todos estejam bem. Meire, Renata. Boa noite. Deixa eu aguardar só alguns segundinhos para a Adélia entrar. Mas já podemos interagir aqui com vocês. Érica, boa noite. Gostaria de saber de vocês se vocês estão com sintomas nessa quarentena, né? Devido àquele vídeo que eu postei aí nas minhas redes sociais, que semana passada eu não fiquei muito bem, né? Acho que todos vocês puderam acompanhar um pouquinho. Ô, Nel, manda um beijo para dona Marlene. Saudades, dona Marlene, um beijo. Nós já estávamos conversando sobre esses sintomas de estar em isolamento social, em distanciamento. Então, gostaria de saber se vocês tiveram algum sintoma aí nessa quarentena e hoje a gente vai falar um pouquinho deles. Dor de cabeça, ansiedade, dor de estômago, retenção de líquido, compulsão por comer principalmente mais carboidrato e doce, insônia. Nós percebemos que esses são os sintomas dessa fase e cada um deles tem um motivo especial, um motivo por que está acontecendo com o nosso organismo. Rinite, ansiedade, dor de cabeça, isso mesmo. Deixa eu ver se a... Não. A Adélia ainda não entrou. Vamos aguardar então, mas eu vou começando aqui com vocês. Angústia, eu também tive, Paula, e dor de cabeça. Vou começar pela dor de cabeça também. Meire, dor de garganta, tá bom? Vamos falar. Eu tive angústia semana passada e eu estou tendo dores de cabeça praticamente todos os dias. É uma dor de cabeça diferente, não é uma dor em pulsação. O que eu estou sentindo é uma sensação de peso aqui na cabeça. E quando eu coloquei aquele vídeo nas redes sociais, a Helena, minha professora de barras de Axis, deixou uma mensagem para mim lá no meu Facebook, dizendo que muitas pessoas estão sentindo essa dor de cabeça no topo da cabeça. Então veja se vocês estão sentindo essa dor de cabeça aqui no topo da cabeça. É uma sensação de peso, ela não é uma dor que necessita de analgésico, é uma sensação de peso. Então, o que a professora de barras de Axis falou para mim? Que isso vem de encontro com a estimulação do chakra coronário, onde nós estamos tendo a expansão da consciência, principalmente para as pessoas que já trabalham com algum tipo de energia. E aí eu comecei a perguntar para os colegas, porque muitos colegas com aquele vídeo que eu coloquei nas redes sociais entraram em contato comigo, e comecei a perguntar para os colegas se eles estavam sentindo essa dor de cabeça, esse peso no topo da cabeça. E muitos disseram que sim. Então eu tenho falado para essas pessoas que essa sensação de peso no topo da cabeça vem de encontro a um trabalho no nosso chakra coronário, a nossa expansão da consciência, porque os terapeutas da área da saúde, de uma maneira geral, nós somos escolhidos. E nós estamos trabalhando com essa energia, nós estamos trabalhando na facilitação da cura, facilitando a cura para os nossos pacientes. Então nós estamos trabalhando com essa energia de cura. Muitos aí já estão trabalhando, inclusive, com algumas terapias à distância, certo? Então eu acho que essa dor
no topo da cabeça, para mim fez todo sentido. E aí eu vou perguntar para vocês que sentiram dor de cabeça, se vocês estão também sentindo esse peso na cabeça. Muito bem, um outro sintoma que foi falado aqui foi a rinite. Renata Flores, se não me engano, falou da rinite. A rinite, né? Então nós estamos falando aqui do arco nasal. Sentiu hoje também, Tamires? A rinite aqui em arco nasal, nós estamos falando o quê? O nariz. O nariz é o olfato. Então, está ligado ao sentido do olfato, o nariz. E a rinite, ela vai estar envolvida a farejar algum perigo. Então, segundo as leis biológicas, a nova medicina germânica do Dr. Hammer, é ativado um conflito biológico para a rinite quando eu estou vivendo alguma sensação de medo. Esse medo do perigo. E claro que todos nós estamos vivendo o medo. Quem não tem medo que atire a primeira pedra. A verdade é essa. Você não precisa estar em pânico, né? Então, não é o pânico. Todos nós estamos mais cautelosos. Nós estamos nos cuidando, certo? Gente, a Adélia deve ter tido algum problema, porque ela que me fez esse convite para essa live, mas ela ainda não conseguiu entrar. Então, eu vou continuando com vocês, tá? Então, nós estamos falando aqui dos sintomas da quarentena. Então, a Renata Flores colocou aí a rinite. Nós já explicamos sobre a dor de cabeça, essa dor que eu tenho sentido praticamente todos os dias, que é uma sensação de peso no topo da cabeça. E eu tive a explicação aí da minha professora da Barras de Axis, falando sobre o nosso chakra coronário, a nossa expansão da consciência, e fez muito sentido para mim, porque nós estamos nesse momento realmente expandindo a nossa consciência, cada um dentro do seu processo, cada um dentro da sua organização, mas se reinventando e transformando a sua vida interna e a sua vida externa. Então, dentro do núcleo familiar, dentro do seu condomínio, dentro do seu bairro, nós estamos vivendo essas mudanças. E acredito que o mundo passando por essa transformação que todos têm falado, eu acredito que nós nunca mais seremos os mesmos. E sim, seremos melhores. Porque se você olhar para você há 10 anos atrás e se você olhar você hoje, se você olha para trás e você olha para o hoje e você se sente melhor do que hoje, mais evoluído, então a sua vida tem valido a pena. Então eu acredito que a pandemia é um processo, por esse ângulo, né? Por esse ponto de vista, ela é sim uma transformação para que venha o novo, dentro daquilo que você acredita, dentro da tua criação, dentro das tuas crenças, né? Eu acredito nesse processo de organização, tanto interna como externa. Então, eu acredito que nós não seremos mais os mesmos. Então, estamos tendo a oportunidade de evolução. Dói demais, né? Passar por isso tudo é doloroso. Mas eu sempre digo, e sempre às vezes falo para alguns pacientes isso em consultório. Falam, é melhor aprender no amor do que aprender na dor. Sim, é melhor aprender no amor do que na dor. Mas o ser humano, ele veio para viver essa vida no planeta Terra. E eu acredito muito que nós aprendemos muito mais na dor do que no amor. Porque a dor transforma. E sentir dor, ou seja, física ou emocional, para mim, ela transforma e ela cria uma empatia pelo outro. Então, quando alguém fala para você que está com dor de cabeça, você já sentiu dor de cabeça um dia na sua vida. Então, a pessoa fala, hoje eu quero ficar um pouco mais quieta porque eu estou com dor de cabeça. Fala, opa, a pessoa está com dor de cabeça, eu já tive dor de cabeça. Então, a dor, eu estou falando de uma dor física, ela transforma, ela causa, ela cria uma empatia, né? A dor de garganta, Meire. A dor de garganta são as palavras não ditas.
né? E muitas vezes você pode estar dentro do seu núcleo familiar, dentro da sua casa, vivendo alguns estresses, todos estamos, né? Todos estamos com a rotina, nós tivemos que inventar uma nova rotina, então veja se faz sentido para você, né? Numa visão bem generalizada, porque você não está lá no consultório, a gente não está te avaliando, mas numa visão bem generalizada, é um programa biológico, né? São as palavras não ditas. Então veja aí, procure aí dentro da sua mente se tudo isso faz sentido para você. É isso, Jeane, eu acredito muito sim, que as pessoas aprendem mais na dor. Verdade, Meire, então faz sentido para você? São as palavras presas, né? E o que você pode fazer então? Porque e aí, André, o que eu faço? Quando você está com as palavras presas, você precisa dizer. E muitas vezes você pode, no seu momento, no seu canto, no seu quarto, você fecha os seus olhos e você diz aquilo que você precisa dizer. E tá tudo bem. Nós já sabemos que o nosso cérebro não faz distinção daquilo do que é real, do que é imaginário. Então você pode fechar os seus olhos e dizer tudo aquilo que você tem vontade. Eu acho que foi um post da Rosana Ancona, né, Rô? Você tá aqui, que eu vi você entrando. Oi, Fabi, saudades também. Foi você, não foi, Rô, que disse um post, acho que foi ontem ou hoje. Diga o que você precisa dizer, fale. Fale nos seus melhores dias e não deixe o seu copo encher. Porque na hora que o seu copo enche, foi você, não foi, Rô? Não foi você que colocou esse post? Que é para você dizer, quando você precisa falar algo, você vai dizer com as suas melhores palavras. E não você vai ficar se enchendo dessas situações, porque quando você explode, viu? Depois eu ponho aqui pra gente, se você conseguir lá o que tá escrito no post pra mim, por favor. E não deixa esse pote encher, porque na hora que esse pote encher e você colocar tudo à tona, você vai usar as suas piores palavras. Você vai machucar as pessoas. Então, a gente precisa dizer, a gente precisa colocar para fora. Vanessa tá com dor de cabeça, dor como se tivesse apertada na altura da sobrancelha. Essa dor, Vanessa, na altura da sobrancelha. Quando é que a gente coloca a mão na sobrancelha? Para ver algo longe, para ter mais foco, ó. Sabe que você tá na praia? Tá procurando teu filho lá no mar, ó. Você tá olhando longe. Você tá tentando focar naquilo que você precisa. Ou seja, você tá dando um foco, você tá tentando olhar, colocando esse foco lá na frente, a tua mente, Vanessa, está tentando enxergar longe, lá longe. Talvez você esteja com pensamentos lá no futuro. O que é que está por vir? O que é que está para acontecer? Quais são as suas preocupações? E a dor de cabeça também vai falar sobre os excessos de pensamentos. A gente pensa. Vai chegar uma hora que a sua cabeça vai falar assim, ó, vamos parar de pensar, minha cabeça já está doendo. De tanto pensar, é na hora que você vai ativar esse programa biológico que é da dor de cabeça. Oi, Rui, meu bio-amigo, Epazi Boy. Renê, da acupuntura, tudo bem com você? Então, falamos da dor de garganta, falamos da rinite, falamos da enxaqueca. Vamos falar da compulsão por comer doce. Quem aí tá comendo mais doce, mais carboidrato? Tô sim, a Vanessa me disse. Muitas preocupações do que está por acontecer, muitos pensamentos mesmo. Isso, Vanessa. Então agora, toda dor vem no desejo de não sentirmos dor. Isso mesmo, Marinela. Isso mesmo. Então, agora, Vanessa, que fez sentido para você, você tem que entrar em contato com isso. Você tem que olhar para isso. Então, essa live de hoje, estou esperando aqui a Adélia entrar, mas estou continuando com vocês.
Essa live de hoje, ela fez esse convite para essa live devido ao meu vídeo que eu coloquei sobre os meus sintomas de quarentena. Semana passada eu tive angústia, tristeza e um dia antes dor de cabeça e depois angústia e tristeza. E o que eu fiz foi olhar para isso, foi acolher isso e usar as ferramentas que eu estudo, as ferramentas que eu tenho conhecimento. Como nós fizemos a live semana passada com a Thaís, onde amiga também, terapeuta, onde nós falamos exatamente isso. A dor o sintoma e a dor é a maneira que a sua mente tem para que você pare e olhe para aquilo que está acontecendo. Quando eu acordei, pisei no chão e senti aquela opressão e senti aquela angústia e aquela tristeza, eu me perguntei, por que é que eu estou sentindo isso? E claro que a resposta, ela não veio assim, na minha primeira pergunta. Porém, quando eu fechei os meus olhos, e eu usei um pouco aí da técnica do EPASE, porque muitas pessoas, algumas pessoas conhecem, que é de resultado rápido. Então, quando eu fechei, foi bem isso, gente. Eu fechei os meus olhos e pensei o seguinte: o que é que eu dou conta de fazer agora para mudar tudo isso que eu estou vivendo? E foi muito maluco o que aconteceu dentro da minha mente. Porque eu vi a minha clínica, o portão abrindo, o portão fechando, as pessoas entrando, o telefone tocando. Gente, eu senti cheiro de café. Porque às vezes o paciente chega e a secretária é muito carinhosa e cuidadosa com os nossos pacientes, então ela sempre oferece uma água, um café, o senhor quer uma água, um café. Então, e minha sala fica no andar superior, então o que sobe de cheiro de café na minha sala, e eu gosto de café. Então, gente, eu senti o cheiro do café. E aí eu entendi. Eu entendi que a minha mente estava com saudades da minha rotina, do meu consultório, da minha vida normal, digamos assim. Mas e aí, Andréia? A gente está de quarentena. E o que eu fiz? O que eu fiz? Eu converso com a minha mente. Ah, Adélia, cadê você aqui? Deixa eu ver. Ah, agora você entrou. Vamos aguardar a Adélia entrar. Muito bem, já estava preocupada aqui. Você, oi, Eli, saudades Oi, também. Délia! menina, Mulher de Deus, você, eu você me tava te esqueceu. esperando lá. Eu tava te esperando lá no meu. Gente, mas no seu Pois post tá, no seu tá, post tá o você meu. tá o seu pra te seguirem também, mas você que era minha convidada. Eu Aí, confundi. tá, aí tava todo mundo lá e a gente tentando mandar mensagem pra você. E eu falei, quem tá aqui na live, manda mensagem pra Andréia lá, porque ela deve estar no Instagram dela. Aí foi. Nossa, eu não tenho habilidade para fazer isso, tá vendo? Desculpa. Aí, aí o meu marido tentando te ligar, eu falei, ela não vai atender porque ela tá usando o telefone. Eu te mandei um Mas aí zap antes, tudo certo. Ai, gente, só eu mesmo, tá vendo? Desculpa. não, não tem problema. Vamos lá. Como você fez o post, eu vi lá o André e até falei, você quer fazer no meu ou no seu? Acho que você falou, tanto faz, alguma coisa assim. Depois eu vi as mensagens no zap e me perdi. Desculpa. Não, tem problema. Não tem problema. Ai, gente, que mico! Eu coloquei convidada, né, Andréia Pellegrino. Mas não tem Foi, eu problema. É, expliquei, né? Fizemos essa live, você me convidou. Deixa eu só só que o meu terminar aqui. tá Então, arro. parado aqui. Conselho do sábio: aprenda a dizer o que te incomoda quando está te incomodando, não quando você não aguente mais. Só assim você poderia dizer tudo com as suas melhores palavras e não com as suas piores ofensas. Ai, Rô, é demais isso. Obrigada. Eu vou Perfeito. sair e vou entrar de novo porque tá travando aqui pra mim. Tá Peraí. bom. Bom, muito bem. Perfeito, Rô, amei. Depois eu vou dar um print e colocar lá nos meus stories. E, muito bem, perdi o fio da meada. Ai, gente, olha só. Que horror, eu achando que era aqui. Ai, 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 meu Deus. Só você mesmo, né, Andréia?
Tá perdidinho. Eu senti saudade de ver ansiedade, de ver as Eu mortes de pessoas tô conhecidas travada, morrendo por Covid-19. Você entrou agora. mas tô travada a imagem. Por que tá travada? Pra você tá travada, eu tô mexendo? Não, tá mexendo. Tá Ai, eu tô travada perfeito. aqui. É, Então deve então ser sua deixa assim. internet. É, a minha imagem tá travada aqui. Eu tô com uma. Então Deve tá, ser a mas aí tá internet. tranquilo. Se eu In- tô bem, inve- se tá me vendo. inverte a sua câmera para você só. Mas Isso, ó, tá. todo mundo falando que tá normal. É, e eu tô travada. Eu vejo você normal e eu tô travada. Ó, Mas tá, todo mundo tudo falando bem. que tá normal. Deve tá Ah, normal então aqui, vamos tá lá. normal pro Então, povo aí. Muito então bem. tá. Bom, então estávamos falando de alguns sintomas, Délia. A gente já falou de Sim. enxaqueca, falamos de Ah, eu dor de tava falando, mas garganta, também. Uhum. rinite. Obrigada, amor, e Cláudio Belé na minha live aqui. Hum, Maíra. Que mais? Que mais que nós vamos falar, então? De Então, sintoma. eu tava falando da dor de cabeça que eu fazia muito tempo que não sentia e voltei a sentir nessa quarentena, né? Muita dor aqui, muita. Aí eu ficava pensando, nossa, o que que eu resolvi? Aí eu falei, não, eu não resolvi nada porque eu tô aqui parada. Então, aí eu entendi que era só incapacidade mesmo, né? Eu me senti incapaz, mas não tá nas minhas mãos, né, resolver alguma coisa naquele momento. Então eu entendi e aí resolvi, pronto. Algumas dores que eu sentia também aqui, eu acho que no caso seria por estar obrigada, submissa, né, a estar nessa situação. Entendi, passou. Mas a retenção de líquido não. A retenção de líquido tá Vamos cada falar vez mais. sobre ela. Vamos falar. Isso. Ai. Lembrei, quando você entrou, eu estava falando do meu processo, do meu vídeo, que nós fizemos a live com a Thaís, Isso, eu depois você me falei convidou para a também. live. E então, aí naquele momento que eu senti, né, eu usei uma das nossas ferramentas de estudo e aí identifiquei que toda aquela sensação de angústia, de opressão no peito, de tristeza é a saudade do consultório. Mas e aí? Né, a pergunta que eu me fiz foi, e aí, o que eu faço agora? Então eu falei que eu uso uma técnica que eu converso com a minha mente como se eu estivesse conversando com uma criança. Então, como que você conversa com a criança? Às vezes a criança, ela quer comer a sobremesa antes do jantar, né? E a gente tem filho, vai aprendendo desse A jeito também. negociar, a A negociar. negociar, é. Então você fala para a criança, olha, não pode comer o chocolate agora, porque a gente vai jantar, mas depois de jantar, se você comer tudo, eu libero o chocolate para você. Negociar, exatamente. E aí foi isso que eu fiz com a minha mente, né? Eu converso com a minha mente como se eu estivesse conversando com uma criança. Então eu disse para ela assim, né? Você não pode voltar a trabalhar agora, né? Não dá, estamos em quarentena, mas logo, logo tudo isso vai voltar ao normal. Então, enquanto isso, faça uma outra coisa que te dê prazer, né? O que você tem vontade de fazer? Então, eu estava sentindo um pouco de falta realmente da liberdade. Sim, Então, eu muito. sábado eu peguei o carro, dentro do carro, dei uma volta pela cidade, então aquilo me fez muito bem. Né? Na Páscoa a gente Uhum. foi para o sítio, respirei um ar mais puro, entrei em contato com a natureza. Então, eu acho que as pessoas estão tendo muita, Délia, muita oscilação nessa quarentena. Porque assim, ó, veio a quarentena, o que todo mundo falou? Beleza, a gente entende a situação que o planeta está passando, entramos de quarentena. E aí você falou, legal, eu tenho tempo para colocar em ordem tudo aquilo que está pendente. É, Seja ler um livro, seja estudar, seja colocar a casa em ordem. Como não dependia de você, essa quarentena ela é obrigatória, né? Você ficar em casa, é. fechar o comércio. Uhum. Então, nós terapeutas começamos a nos reinventarmos. Então, o que a gente pode fazer Sim, agora? Ah, então eu vou cuidar da casa, eu vou ler um livro, eu vou descansar, eu vou ver sessão da tarde comendo pipoca. Tanto que pipoca acabou no supermercado, vocês sabiam, gente? Cláudio foi comprar pipoca, a pipoca acabou no supermercado. uh, A pipoca tinha acabado no supermercado. Então, e beleza, e nós ficamos bem. Só que depois já começou meio que cansar, né? sim. Eu já estudei tudo que eu tive para estudar, já li todos os livros que eu, né? Ai, e assim vai, né? E,
E não e parece que o tempo, a hora não passa. Já percebeu? A hora não passa, parece que fica mais devagar. Claro, a gente está no nosso dia a dia na rotina, a hora passa rápido. Mas como a gente está, né, numa outra situação mais relaxado, entre aspas, mas em casa, a hora não passa. A Fabi falando que vai vender pipoca, então Fabi vai vender pipoca. Já voltou a pipoca do supermercado. A Vanessa falou que a massa de pastel também acabou. Só coisas gostosas, né? Ah, coisas gostosas. Então, Délia, a gente Gostosa. também estava falando sobre o quanto nós estamos comendo mais nessa quarentena. Sim, também. Muito doce Por... também, né? E doce, exatamente. Por que isso? Porque são os excessos de pensamento, porque cada um dentro do seu núcleo familiar, dentro do seu trabalho, tem pensado algumas coisas, né? Sim. Hoje eu conversei com o professor Henrique, professor de pulsologia chinesa. Nós fizemos uma reunião porque o curso dele se aproxima, né? Como que a gente vai definir algumas coisas daqui para frente? Baço, isso mesmo, Fabiano, que eu ia falar do baço pela medicina chinesa. Então, cada família, cada núcleo familiar. Então, assim, quem é autônomo, microempreendedor, terapeuta, não desmerecendo nenhuma outra profissão, não Uhum. estamos aqui para desmerecer ninguém. Mas, assim, o profissional autônomo, que são os terapeutas, que muita gente que veio falar comigo é terapeuta, por conta daquele vídeo, nós temos reserva para quanto tempo? 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses, um ano? Quanto tempo? É. Cada um vive a sua história. Então Uhum. nós começamos a pensar, e o empresário, será que ele vai ter que demitir? Quantos funcionários ele vai ter que demitir? O empregado, né, o funcionário, que tem empregador, empregado, o funcionário, será que eu vou ser demitido amanhã? Será que quando eu voltar eu vou ter um emprego garantido? Muitos pensamentos, muitos, né? Ou seja, muitos pensamentos. Então a gente gasta uma energia e o cérebro, ele só se alimenta de glicose. A comidinha do cérebro é o açúcar, é a glicose. Então, para compensar esse excesso de pensamento, o que a gente faz? O corpo é inteligente. O corpo aciona um mecanismo de resposta a tudo isso e fala: eu preciso que você coma mais. Precisa tá gastando muita energia, preciso, porque pensar, toda essa função da gente ficar pensando, gasta muita energia, né? O corpo se sente, né? Ele está necessitando repor. Exatamente isso. Aí ele pede e a gente dá, né? Exatamente. Marinela É o que anda está sem acontecendo. fome, porém querendo doce. O doce é a maneira mais fácil de gerar energia e glicose. Lei, Marinela, da mesma época que eu, Adélia, mais ou menos, a Adélia é mais nova do que eu. Mas quando a gente fez vestibular, eu não sei como que está Não hoje. sou, eu Mas tenho 40 anos, a mesma idade de você. falei que você é mais nova. Não, eu já estou mais velhinha. Mas quase a mesma época, então. Quando a gente fazia vestibular, na época que Hum, nós fizemos vestibular, eu acho que hoje não está acontecendo mais isso, eu não vejo isso, meus sobrinhos estão na fase de vestibular, mas quando a gente ia fazer vestibular, a gente ganhava chocolate na porta do colégio. Lembra disso? eu lembro disso. Ah, até nas provas de concurso a gente ganhava. Chocolate. É, Por quê? Porque chocolate queima rápido. Então, seu cérebro está gastando, você está pensando, né? FUVEST, 90 questões, se não me engano, 4 horas de prova. Então você acaba queimando muito glicose, muito neurônio ali, pensando, então você tem que repor essa energia. Por isso o sim. doce é rápido. Chocolate, Reneu, era isso mesmo. Então você acaba colocando com o chocolate, com o doce, você acaba degradando isso mais rápido e gerando energia para o seu cérebro, que se alimenta de Uhum, glicose. Ah, o doce verdade. relaxa, com certeza. O doce relaxa bastante. Mulher de TPM que o diga, Meire.
É. Mas aí tem uma outra explicação que a medicina chinesa entende a TPM, mas a gente deixa para um outro momento. Nada, tem que E ser a uma live retenção? só de TPM. Nossa, uma live de TPM. Aliás, TPM, né? Eu aprendi uma com TPM que eu acho que eu não posso deixar batido aqui para todas as mulheres Ah, que estão nessa live. O que oba, fala. significa a sigla TPM? Meu marido tem uma definição, ela existe uma definição, né? O que é TPM? Não É é uma sigla. tensão pré-menstrual. Não é tensão pré-menstrual, então. Então, é Tô- tensão pré-menstrual, né? O meu marido, uma vez o meu filho perguntou. Meu filho perguntou, papai, o que é TPM? Né? Tá tendo aula um pouco agora de ciências. O ano passado, reprodução humana, a Pro falou sobre Ah, TPM. Então, o que é TPM? E meu marido respondeu assim: é te prepara, mano. Ela tá pra matar. Eu ai, achei o máximo. Te prepara, mano. Ela, mulher de TPM é te prepara, mano. Fica longe dela. exatamente. Mas eu aprendi com a acupunturista, com a Erika Neri, que essa definição me acolheu. Totalmente pronta para matar. A Nel falou: Olha, Nel, essa é boa, hein? Totalmente pronta para matar. A Também. Erika Neri fala que TPM significa tempo para mim. Você precisa olhar para Olha, você. Ah, eu adorei. eu adorei também. É bem significativo mesmo. Faz sentido pra mim. Porque às vezes na TPM nem você se aguenta. Não, por isso que você tem que se acolher, né, nesse momento. É. E comer chocolate para te acalmar. Que tem uma explicação na medicina chinesa, mas a gente deixa para outra live. Mas guardem essa. Tempo para mim. Ah, eu adotei isso para mim. Então, quando eu tô de TPM, eu não tenho TPM assim forte. Mas quando tá de TPM, eu falo tempo para mim. Ai, que delícia. E aí É, você tem que fazer alguma coisa por você. claro, faz uma coisa que gosta, né? É isso. Olhar para você e ter um tempo para você. Porque E nós dizer não, né? precisamos. E dizer não, não, agora, tipo, porque a rotina de mãe, né? Às vezes toma muito tempo. Então, se você tá nessa TPM, você dizer, não, não, agora é eu. Você espera, marido, filho. A gente tem que Exato. Que vai aprender a dizer esses passar. não. Vai, Vai é. passar. E é Né? melhor que passe com mais leveza, né? Com certeza. A Rogéria pediu indicação de alguns livros para ansiedade. Vamos falar da ansiedade, então, e vamos falar da retenção de líquido. Isso, O- boa. Nossa, ansiedade dá uma live de um dia inteiro, gente. Mas... Ansiedade, Délia, será que é bom ou é ruim a ansiedade? Renato, fiquei sem som aqui. Ih, eu não tô. Ficou sem som? Agora voltou. Voltou. Voltou? Ansiedade, pessoal aí na live. Ansiedade é bom ou é ruim? E aí? Eu achava que era ruim antes, né? Antes. É que ansiedade, quando o paciente fala assim, ah, eu vim tratar minha ansiedade, ou eu sou ansioso, eu preciso tratar minha ansiedade, né? As pessoas costumam nos falar. Então, ansiedade é uma palavra muito genérica. Então, a gente precisa perguntar como é a sua ansiedade? O que é essa ansiedade? Que é pra você, né? O que é para você essa ansiedade? Porque é uma palavra muito genérica. É os dois, quem respondeu aqui na live é os dois, porque te ajuda a sair da zona de conforto, a Rogéria falou, é verdade. Se você fica ansioso para uma entrevista de emprego, nós estávamos ansiosas pela nossa live. É uma ansiedade boa. Sim. Você aprende a olhar para isso. Então você se programa. Né? Eu já estava ansiosa que a Adélia não estava entrando aqui na minha live. Eu falei, meu Deus, será que ela está sem internet, sem conexão? O que aconteceu? E a doida aqui confundiu a página. Eu repostei o flyer que ela fez, o banner, e vi lá, @Andréa Pellegrino. Falei, ela vai fazer na minha página. Ai, que doida eu. Não, mas tá tranquilo.
A gente vai marcar outro para lá na tua página. Nossa, que doideira. Mas enfim, então a ansiedade. E aí entra o princípio da medicina chinesa, que é trazer tudo para o equilíbrio. Na medicina chinesa tem um ditado que fala: nada sobrando, nada faltando, tudo em equilíbrio. Tudo na vida. Tudo. Medicina chinesa vai falar de tudo. Então é nada sobrando, nada faltando, tudo em O equilíbrio. sistêmico também fala isso, né? Fala que tudo é um equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio, né? Exatamente. Agora, um livro bom para a gente trabalhar a ansiedade, na verdade é um livro que eu indico para os meus pacientes, para quem quer começar a ter contato com esse mundo, com a mente, com o mundo terapêutico, para entender como o nosso organismo funciona. É um livro bem antigo que dá para todo mundo ler. Todas as pessoas, de todas as idades, de todas as culturas, desde a criança até os idosos, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. É um livro, ó, bem velhinho. Sim. Mas é um livro que você começa a entender a sua mente e você tem alguns exercícios fáceis para poder conversar com a sua mente e entender o que ela está te mostrando. Então tem alguns exercícios antes de dormir. Você pergunta para sua mente no dia seguinte, quando você acorda, você já pode acessar algumas respostas. É Nossa, sensacional. eu aprendi e estou gostando muito de fazer isso. Então, deixo meu caderninho ali do lado e aí antes de encostar o pé no chão eu anoto alguma coisa, porque senão já era, né? Esses dias eu Sim. sonhei, até esqueci de falar para minha amiga, eu sonhei com o menino dela e ele me fez uma pergunta. Eu não tinha por que sonhar com ele, né? Sei. Aí eu sonhei e ele me fez uma pergunta. E aí eu acordei, lembrei da pergunta, só que eu tinha uma aula. Era às 8 horas de Brasília, 7 horas aqui. Aí eu acordei um pouco atrasada. Aí já era. Esqueci da pergunta. Esqueci, não lembro. Se eu tivesse anotado, ai, gente. E aí eu no fim nem comentei com ela, porque eu esqueci da pergunta, né? Nem vou falar que eu sonhei muito com ele. Não sei por quê. E aí agora não, agora eu tô me monitorando. Não, antes se eu tenho um insight ali daquilo que eu dormi querendo resolver, querendo que me desse alguma coisa, eu já vou e anoto. Senão depois a gente esquece. É natural, É. né? E onde brotam as ideias, né? Muitas vezes é Sim. com você dormindo. Por quê? Porque quando a gente dorme, a gente descansa o nosso consciente, ele praticamente desliga e você tem muito acesso ao inconsciente, é onde as ideias brotam. Sim, é Então é maravilhoso. interessante. Muito. Né? Igual aquela técnica de falar com as crianças também dormindo, né? Também é maravilhoso também. Sleep talking, né? Muito Eu bom. uso muito aqui em casa. Uhum. É isso mesmo, Alexandre. No livro diz que o subconsciente ajuda a lembrar das coisas. Verdade. Oi, Tiago. Oi, André, meus bioamigos. Tudo bem com Olha, vocês? e Quanto pra bioamigo aqui, Délia? Adalto, professor, tudo bom? Quantos que bioamigos nessa live? verdade. Agora E, tem que ter 110%, né? nossa, 110%. Olha, a gente nem pode falar errado. O professor está aqui, ó. Depois vai validar nossa live. É verdade. Falando sobre os sintomas aí da quarentena. Eles me apelidaram na última aula, né, professor? Andréia Corona. Eu escutei, você falando, Andréia Corona, depois do meu vídeo. Andréia Ah, Corona. Ai. Mas, Délia, então, quais sintomas, então, que ficou faltando? A gente já falou de dor de cabeça, de rinite, que perguntaram aí na live, falou de dor de de dor de garganta. Obrigada, Dalton, obrigada. E ansiedade. ansiedade, a retenção de líquido. Ah, Faltou. retenção de líquido, retenção de líquido. Muito bem. Quem está com retenção de líquido aí, levanta a mão.
Ê, Marinela, Délia, muito bem. Vamos voltar naquela historinha, né? Que a gente conhece um pouquinho, alguns colegas terapeutas aí conhecem um pouquinho, mas claro, estamos trazendo aqui informação. Tiago, reter líquido é o que acontece quando o peixe, a gente pesca esse peixe e o peixe fica fora d'água. Vocês sim, sabiam que o peixe tem um reservatório de água dentro dele e que ele não morre tão rapidamente fora do seu ambiente? Então, quando você pesca esse peixe, você retira ele desse ambiente aquático, ele leva, eu não sei nem quantas horas, isso vai depender do peixe. Mas às vezes o peixe fica 2 horas fora do seu ambiente, uhum, quando você retorna ele para o meio aquático, ele volta a viver. Por quê? Graças a um reservatório de água que ele tem dentro dele, sim, certo? Então, se nós somos a evolução, né, das espécies, e nós temos aí nós somos parentes aí do peixe, André, mas a gente não é a evolução do macaco, não, a gente é a evolução do peixe. Então, para quem não sabe, o embrião de um peixe é igual a um embrião humano até uma determinada fase. Por quê? Porque o peixe é o primeiro animal que tem sistema nervoso e uma coluna cerebral. Então, nós nessa escala evolutiva que nós estamos, nessa parte, e isso, Thiago, evolução filogenética, exatamente. Obrigada. Então, nessa parte que nós somos parecidos com os peixes, o que que acontece? Eu falei que quando o peixe sai do seu ambiente. Então, para as sim, pessoas que estão sofrendo de retenção de líquido, elas estão se sentindo o peixe fora d'água. sim. Então, veja se faz sentido para você, Délia, para a Marinela, para o Tiago, se sentir esse peixe fora d'água. E a gente vai um pouquinho mais longe, porque líquido também está falando de liquidez, também está falando do dinheiro, então é uma preocupação financeira. Sim, muito. Nossa, isso aí é o que, talvez mais do que o peixe fora d'água para mim. Viu só? Então, é a preocupação financeira. Verdade. Não deixa de ser o peixe fora d'água. Você não está trabalhando, você não está no seu ambiente. Uhum. Então, por isso que nessa quarentena, cada um vai apresenta um sintoma diferente do outro. Claro que cada um tem a sua necessidade nessa história. Sim. Logo no comecinho da quarentena, e eu e o Tiago fizemos uma live onde a gente criou o grupo, né, Tiago, a Quarentena do Bem, e nós estamos fazendo alguns encontros pelo Zoom, com a galera lá na Quarentena do Bem para dar um apoio, para se ajudar. Eu falei que o primeiro, eu tive assim um sintoma logo nas primeiras semanas de cãibra, Uhum. de cãibra. Não vale, André. Queria reter muita água só para reter mais dinheiro. Não é essa a fórmula. Tem que ser o bioamigo André, viu? Só você mesmo. Ah, Silvana, me lembra, a gente vai falar disso. Então eu senti cãibra. Aí, Délia, foram 2 dias de cãibra na panturrilha e depois desapareceu num passe de mágica. Esse passe de mágica foi porque eu entendi qual era o conflito. Então, se eu estava sentindo cãibra na panturrilha, o que que é a cãibra? É o aumento do ácido lático, não é isso? A gente sabe que é o ácido lático. Tem cãibra, come banana, toma água de coco por causa do potássio. Então, é o acúmulo do ácido lático. Se eu tenho esse acúmulo do ácido lático na minha panturrilha, significa que eu estou me preparando para ter essa potência, essa capacidade muscular, certo? Para o Certo. movimento. Para o movimento. Se eu estou falando de uma cãibra na panturrilha,
as minhas panturrilhas, as minhas pernas me levam para algum lugar. Uma direção. Então, quando eu olhei para isso, eu identifiquei que eu queria ir. Eu queria ir para a vida. Eu queria ir para a clínica, eu queria levar meu filho na escola, eu queria movimento. Exatamente. Então, quando eu identifiquei isso, foram 2 dias. Nunca mais eu tive. Maravilha. Eu só tive cãibra na minha vida inteira quando eu estava grávida. Só. Eu nem lembro mais como que é a sensação. Toda grávida tem a história da cãibra para contar. É porque a gente quer fazer tanta coisa e as pessoas às vezes ficam nos poupando, né? E Verdade. se você, agora se a gente fala de lateralidade, né, para quem entende aí de lateralidade, se você é destra, Adélia? Eu sou. Então, na gestação você ficou canhota e a canhota não suporta que falem para ela: "Olha, não faça nada, você tá grávida". Fica Você, quieta. né, não te deixam fazer nada, eles te ficam te poupando de fazer as coisas porque você tá grávida. Você fala: "Mas eu tô grávida, eu não tô doente". Aí, Verdade. Silvana, se você é destra, Silvana, você ficou canhota, é o PET hormonal, ficou canhota na gravidez. E a canhota, ela faz, é ela que faz por si só. Não que a Verdade. destra não faça, mas né, a gente tem que trazer o equilíbrio aí, como a gente falou. Então, as câimbras muitas vezes é por causa disso, é a sensação de impotência, de querer ir, de querer fazer as coisas, né? Sim. A É dor no muito. rim que a Silvana comentou, Silvana, rim, a gente vai trabalhar com os medos. Na medicina chinesa, o rim está envolvido no elemento água, olha aí, pode reter líquido, então a emoção, na verdade, na medicina chinesa, a emoção que a gente trabalha no rim é o medo. Então, olhe para os seus medos. E aí, medo, na medicina chinesa, quando ele fala das emoções dos 5 elementos, da madeira, fogo, terra, metal, água, ele vai falar, né, como é uma linguagem de mais de 5.000 anos, ele vai falar de uma maneira geral. Então, o que você tem que fazer, Silvana? Você tem que acolher esse medo, você tem que olhar para isso. Do que é que você tem medo? Faz a pergunta. Fecha os seus olhos e faz a pergunta. Do que é que você tem medo? Então, é a situação financeira que vai se apertar para todo mundo? É o medo que seus pais adoeçam, que peguem o coronavírus? É o medo de um filho que às vezes já tem uma comorbidade, uma criança que é asmática, o medo da doença? Né? É o medo de sair na rua? Quais são os seus medos? Então, é essa pergunta que a gente precisa fazer. Diga, Délia. Não, eu tava lendo as perguntas ali. Alguém fez uma É, pergunta de medo. Não, peraí. Medo de não pagar as contas. Ela falou. viu? A gente vai ter retenção de líquidos. Vai Isso. estar envolvido aí os canais coletores dos rins. Provavelmente essa pessoa vai sentir que está retendo mais líquido. E ela falou, Vai ser um doutora, dos sintomas. como te falei diante das coisas que estão me acontecendo, eu sinto dores nos rins e cada vez me dá medo e mais os rins dói. Já fiz exames e dá normal. Quem É, falou? Quem é? Ah, acho que é a a última pergunta Alexandre, aqui. o Alexandre. Alexandre. Então, Alexandre, porque se os exames estão normal, significa que há uma sobrecarga emocional. Precisa tratar disso. Precisa Sim, olhar para isso e precisa tratar. Os rins estão doendo, mas os exames estão normais. E aqui eu vou falar de novo da medicina chinesa. A medicina chinesa fala que toda doença começa nos campos ou nos corpos energéticos. E ela se materializa no corpo físico. Ou seja, quando aparece algo no corpo físico, significa que aquilo já vem acontecendo. sim, Então, já. se eu tenho um sintoma, mas os meus exames estão normais, eu preciso me tratar.
Eu preciso buscar a ajuda desses profissionais. Tem tratamento? Tem terapia? Tem inúmeras. Não existe nenhuma técnica soberana. Todas as terapias, elas se completam, elas se ajudam para ajudar esses pacientes. Então, se vai fazer acupuntura, se vai fazer barras de axis, se vai fazer bioalinhamento, se vai fazer microfisioterapia, que mais? A Theta Healing, N terapias. Todas as terapias integrativas, elas têm esse olhar. E se aparece algo nos exames, por isso que a medicina tradicional ela é tão importante, a gente tem que olhar para isso. Porque nós vamos no médico, vamos olhar para isso, vamos fazer os nossos exames e vamos tratar disso. Para mim, Délia, e os pacientes sempre perguntam, os melhores tratamentos, não posso dizer melhor tratamento, para mim, eu acredito que o tratamento, ele surte bastante efeito, ele é eficaz quando nós temos a junção dessas duas medicinas. Sim, verdade. Da medicina tradicional com a medicina integrativa. Porque não dá mais para tratar só o corpo. É corpo e mente. E não dá para tratar só a mente. É corpo e mente. É corpo, mente e espírito, né? Que é aquela tríade, Sim. né? Sim. Falando do coronavírus, o que a gente tem escutado? Cuidem da sua imunidade, cuidem da sua imunidade. Trabalhem nas emoções, vamos trabalhar os medos, vamos cuidar da imunidade. E como que a gente pode cuidar da imunidade? Hábitos de vida saudáveis é o básico. Uhum. Isso aí não adianta. Meditação. Ou já tá careca de saber. É chover no molhado, como disse. Né? Dor de cabeça que recebe um diagnóstico de cefaleia hormonal. Precisa olhar para isso, né, Marisa? Ver se realmente tem aí alguma... Tem que trabalhar com a parte aí hormonal. Se você faz uso de medicação ou não. Aí precisa fazer uma investigação. Percepção, cérebro, órgão. Isso, Thiago, obrigada. Como você percebe a situação, ela vai impactar no seu cérebro e esse cérebro vai levar essa mensagem para algum órgão. Como você sente tudo isso? Por isso que alguns pacientes têm sintomas, dor de cabeça, outros vão ter dor de estômago, outros estão com edema. E por isso que nós estamos aqui nessa live falando sobre os sintomas da quarentena, que daqui a pouco está chegando ao fim. Eu fui no médico, eu tive dores, fui no médico e não tenho nada, vários exames. Adriana, então, tem exames, não diagnosticou nada? Que bom, você fez o caminho certo, mas você tem dores? Precisa olhar para isso, precisa olhar para esse emocional e frente ao que você está vivendo, qual é a percepção que você está tendo dessas vivências e que isso está impactando em algum lugar do seu corpo, né? Que você colocou dores aqui, você está impactando. Muito bem. Um sintoma que eu acho que você não falou aqui, mas eu observei aqui em casa foi tosse. Né? Meu filho começou a ter tosse, né? E, e eu também acho que conversei com ele, né? Perguntei se ele, né, o que tinha acontecido, né? Porque às vezes eles descem, ele desce muito pouco aqui, né? Fica mais em casa, mas tem um amiguinho que eles brincam e tal. Mas aí eu vi, aí ele, ai tá, ele muita tosse, não sei o quê. E foi assim do nada. A gente tava, ele foi, botei ele para dormir e aí ele abriu a porta do meu quarto, e disse, mãe, eu tô com muita tosse agora. Aí eu fui pra cama conversar com ele, levei um óleo de menta, fiz ele respirar e tal. Aí ele falou, faz um chá, mãe, que eu tô com tosse. Aí eu fiz um chazinho, tudo. Aí fui conversar com ele. Aí ele veio com essa. Aí, uns dias atrás, ele me falou, mãe, essa noite eu chorei e não estava conseguindo dormir. Mas isso eu, mas o que que foi? Eu não sei. Eu deixei, né? Passou. Só que aí nesse dia eu falei, filha, aquele dia que você falou que você chorou, por que que você chorou? O que que aconteceu? O que que você tava... Aí ele falou, tava com muito medo, mãe. E eu, medo de quê? Medo de você morrer. Ai, Olha. filho, medo, aí veio essa tosse, né? Esse sintoma, assim,
né, 2 dias depois dele ter tido esse medo muito forte. É, Aí eu fui, conversei com ele, né? Falei, mas agora, filho, mas tá tudo bem, a gente está protegidos, nós estamos em casa, você não precisa ter medo, eu tô aqui, ó, eu tô saudável, você tá me vendo. Aí fui conversando, aí você quer que eu durma com você? Quero. Ele nunca quer que eu durma com ele. Desde pequenininho, ele não gosta dessas coisas de dormir junto. Aí esse dia ele falou, quero. Aí eu dormi um pouquinho com ele lá, aí falei no ouvidinho também. E aí no outro dia não tinha mais tosse. Acabou. pronto. E criança não tem esse filtro, né? Eles são muito sinceros, muito, eles Escuta as coisas, né? conseguem colocar para fora, E às né? vezes escuta alguma coisa, um comentário de alguém. Aqui a gente não assiste televisão, mas mesmo assim, né? Desceu e os amiguinhos comentam alguma coisa, né? Ah, Na pode ser verdade, ele teve medo com tristeza, porque atacou o pulmão, tosse. assim, tosse. E o pulmão e o rim conversam muito na medicina chinesa, são irmãos. Então, quando enfraquece a energia do rim, também vai enfraquecer a energia do pulmão. Sim. Então, E por eu isso tava. foi a forma que o corpo encontrou, na verdade, colocar isso para fora. Ele não ia reter líquidos, entendeu? Sim. E a tocinha sibilava, sabe? Eu escutava aqui ó, o barulho no peitinho, o assovio. Então, que é um sintoma muito comum nas crianças. É. Tosse, que é tá tentando expressar alguma coisa. E E não, geralmente tem medo, tem tristeza aí nessas sim. emoções, né? Ai, meu Deus, deixa eu dar um oi aqui para Nanda, minha paciente da Nova Zelândia, querida, você na live, oh meu Deus, com esse fuso horário que eu nem sei que horas são aí. Que linda, que linda. Obrigada, Nanda, pelo seu carinho. A Rosácia a gente vai deixar para uma outra live. Van, Rosácia a gente vai deixar para um outro momento. Muito bem, pessoal. Eu E nem é sei quanto isso. tempo já tá. Tá acabando. 5 minutos para terminar. Cinco Passou. minutos para terminar a nossa live. Tem alguma pergunta? Uma última aí, Oh, obrigada, minha mestre. Olha, os nossos mestres aqui na nossa live, Rosana Ancona, a pessoa que cuidou do meu filho, das alergias do meu filho, uma excelente profissional com microfisioterapia. Ah, me apresentou esse mundo maravilhoso de corpo e mente. Depois a medicina chinesa foi, ó, pum, só embarcar um pouquinho. Né? Saudades de você, a Rô tá lá nos Estados Unidos também, né, Rô? Saudades das suas mãozinhas aqui não para deu para fazer falar, micro na de falar gente. amanhã. Oi, Délia. Não deu tempo de falar da insônia, alguém comentou. Ah, insônia. Vamos falar da insônia então. Muito bem. Insônia, vamos falar rapidinho, faltam 5 minutos. Insônia. Lembra que quem controla o sono e a vigília também é uma parte do nosso cérebro que vem lá da evolução filogenética, uma parte mais de um cérebro mais primitivo. Nós não temos esse controle do sono e da vigília. Ou seja, nós vamos olhar então na insônia, a gente vai olhar para o animal na natureza. E eu adoro tratar insônia no meu paciente. Então a pergunta que eu ensino para eles, Tele, é assim, ó. Você não vai mais falar, por que que eu não durmo? Por que que eu não durmo, doutora? Por que que eu não consigo dormir? Você vai mudar a pergunta. Você vai fazer a seguinte pergunta: por que que eu preciso me manter acordado? Então Exatamente. você vai fazer essa pergunta para sua mente. Por que que eu estou ficando acordado, né? No momento que É. eu deveria estar dormindo, né? Então, é, E o animal na natureza, o que acontece? Se ele dormir, pode vir um predador e já era. Ou seja, se manter acordado é manter o seu estado de alerta para a sua sobrevivência. é o botão Então, de é o pisca botão de alerta. alerta. Então, os quadros de insônia, né, de uma maneira geral, faltam 28 segundos, tá falando. É uma maneira de deixar você em estado de alerta. E esse predador pode ser o seu trabalho, pode ser um boleto, pode ser as contas. Se cair, caiu, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Desculpa mais uma vez, Délia. A gente depois se fala e faz uma outra live lá no teu, Vamos no fazer, teu Insta. semana que
vez já vamos marcar pra gente falar de outra, de algum. Ou a gente entra lá agora.